No próximo dia 29 de setembro vai realizar-se o sufrágio para a escolha dos novos titulares dos cargos políticos de governação das autarquias locais, concelhos e freguesias. Nestas eleições, a descrença nos partidos e nas políticas que mergulharam o país e os seus municípios e freguesias numa das maiores crises da sua história terá de ser transformada numa afirmação de querer e de vontade para vencer essa crise e derrotar os seus responsáveis. As próximas eleições autárquicas serão as primeiras eleições gerais no país depois de, em junho de 2011, uma gigantesca fraude eleitoral organizada pelos partidos PS, PSD e CDS e pelo Presidente da República Cavaco Silva ter imposto a ocupação de Portugal pela troika germano-imperialista e aqui ter instalado um criminoso governo de traição nacional dirigido por Passos Coelho e Paulo Portas. Nas eleições autárquicas de setembro deve assim ser imposta uma derrota esmagadora às candidaturas patrocinadas pelo PSD e pelo CDS, partidos que no governo e no Parlamento oprimem e massacram o povo português ao serviço de potências estrangeiras e do grande capital financeiro internacional. Nas próximas eleições autárquicas, é mais importante do que nunca eleger homens e mulheres de mãos limpas e cara lavada, que defendam contra ventos e marés os interesses do povo e que apliquem com determinação os recursos das autarquias em planos de desenvolvimento que promovam o emprego e o bem-estar coletivo. Os candidatos do PCTP-MRPP a estas eleições são portadores destes princípios e devem, por isso, merecer a confiança do eleitorado popular. Os candidatos eleitos pelo PCTP-MRPP serão portadores de um mandato popular assente nos seguintes pontos fundamentais: criação nos municípios de estruturas de apoio à atividade económica nos respectivos concelhos ou regiões, sem negligenciar nenhum setor e privilegiando as iniciativas empresariais que promovam o emprego com qualidade e a valorização do trabalho qualificado. Empenhamento ativo dos órgãos autárquicos no combate aos despedimentos e criação de estruturas camarárias de apoio aos cidadãos que foram despedidos ou que procuram o seu primeiro emprego. Auditorias urgentes às contas dos municípios e responsabilização exemplar das práticas de endividamento e de negócios fraudulentos, de clientelismo e de corrupção. Recusa e denúncia dos chamados planos de ajustamento financeiro municipal impostos pelo Governo Central para sequestrar os municípios e suprimir serviços públicos essenciais. Extinção das empresas municipais e reorganização das estruturas administrativas, técnicas e laborais a nível camarário, em termos de ser garantida a prestação de serviços públicos de qualidade aos respectivos municípios. Supressão dos lugares e empregos autárquicos criados exclusivamente para garantir clientelas políticas ou em pagamento de serviços de natureza privada ou partidária e que em nada contribuam para a prestação de serviços de qualidade às populações e atribuição das verbas assim libertadas à melhoria desses mesmos serviços. Abolição ou forte diminuição dos impostos e taxas municipais que, na generalidade dos casos, servem para compensar a diminuição das transferências do Tesouro Público para as autarquias, para alimentar estruturas burocráticas e ineficazes e para fazer com que os cidadãos financiem duplamente os mesmos serviços, através dos impostos nacionais e dos impostos locais. Recusa da municipalização dos serviços de saúde e de educação, a qual serve uma estratégia de privatização progressiva desses serviços e de destruição da natureza de bem público associado aos mesmos. Controlo municipal sobre a administração e fornecimento dos serviços públicos essenciais, como a água, o saneamento e os transportes públicos. Revogação da lei das rendas e municipalização dos solos urbanos. Constituição dos órgãos autárquicos locais como agentes ativos de promoção, difusão e apoio a atividades culturais, desportivas e de lazer. Apoio municipal prioritário às ações e construção e manutenção de equipamentos destinados às crianças, aos idosos e aos cidadãos com deficiência. Recusa da regionalização do país e promoção de níveis condignos de vida e de qualidade de trabalho em qualquer ponto do território nacional. Revogação da lei fascista de extensão de freguesias. Criação das regiões especiais da Grande Lisboa e do Grande Porto. Criação de mecanismos políticos e institucionais que promovam e incentivem a participação dos cidadãos na gestão e na resolução dos problemas dos municípios e freguesias. Apoio ativo dos órgãos autárquicos a todas as iniciativas de luta dos trabalhadores e dos cidadãos contra as medidas terroristas do governo Coelho Portas e pelo derrubo desse governo. Libertar o país e desenvolver os municípios. Criar economia e melhorar os serviços públicos. Pela democracia e pelo bem-estar do povo. No próximo dia 29 de setembro, apoia o mandato popular nas autarquias. Vota PCTP-MRPP.